Começa agora na Universitária o Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã e 5h30 da tarde. No final de semana, você pode acompanhar o programa no sábado, 2h da tarde, e no domingo, 10h30 da manhã. Neste Intercampus especial para o fim de semana, vamos acompanhar algumas das principais entrevistas veiculadas pelo programa. O Centro de Línguas da UFG já divulgou o calendário de inscrição a seus cursos e também o período de matrícula. São ofertadas vagas para os cursos de inglês, francês, italiano, alemão, espanhol e mandarim. Para ingressar nas turmas de inglês, no primeiro nível, é necessário participar de sorteio online. Os interessados em participar desse sorteio devem se inscrever até o dia 31 deste mês no site do Centro de Línguas da UFG. O sorteio eletrônico será realizado no dia 1º de fevereiro e os contemplados devem fazer matrícula no dia 14 do mesmo mês. Os interessados em participar dos demais cursos do Centro de Línguas da UFG devem fazer matrícula entre os dias 11 de fevereiro e 8 de março. Pode participar qualquer pessoa maior de 16 anos. As aulas terão início no dia 11 de março. O Centro de Línguas da UFG fica na Faculdade de Letras, no campus Samambaia da UFG. Pelo semestre de aulas é cobrado um valor de R$ 470 para a comunidade em geral e de R$ 375 para aqueles que possuem algum tipo de vínculo com a UFG. Há ainda desconto para estudar uma segunda língua. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Para este ano, a UFG oferece 6.450 vagas pelo Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação, o SISU. Essas vagas estão distribuídas por 146 cursos de graduação nas regionais da UFG em Goiânia, Catalão, Jataí e Cidade de Goiás. Apenas os cursos ministrados na modalidade à distância e 5 cursos de graduação da UFG não fazem parte dessa seleção realizada por meio do SISU. Os cursos são Libras, vagas exclusivas para candidatos surdos, a licenciatura em Educação no Campo, a licenciatura intercultural e a música, nas modalidades de canto, composição, educação musical, ensino do canto, ensino do instrumento musical e regência, e ainda o curso de musicoterapia. Para participar da seleção para ingresso na UFG em 2019 pelo SISU, o estudante deverá ter feito o Enem 2018 e não pode ter zerado na prova de redação. O cronograma de inscrições às vagas ofertadas pela UFG para 2019 segue o calendário divulgado pelo Ministério da Educação. Entre os dias 22 e 25 de janeiro, o estudante deverá se inscrever pela internet e no dia 28 de janeiro será divulgado o resultado da primeira chamada do SISU. E para 2019, o SISU apresenta uma novidade importante, uma mudança na lista de espera. Até 2018, o candidato a uma vaga no ensino superior poderia escolher 2 opções de curso e desistir da segunda opção para ficar na lista de espera da primeira opção. Agora, haverá uma chamada regular e o estudante selecionado em uma das opções de curso dessa chamada não poderá participar da lista de espera. Se ele não for selecionado, poderá ficar na lista de espera de apenas uma das suas opções de curso. Segundo o MEC, a mudança na lista de espera é para permitir maior liberdade de escolha para os estudantes não selecionados na chamada regular dos processos seletivos do SISU. Assim, a expectativa é reduzir o tempo de convocação das listas de espera e que todos os estudantes estejam matriculados antes do período letivo nas universidades. De acordo com o MEC, as mudanças poderão ajudar a diminuir a ociosidade das vagas nas universidades. Lembrando que o resultado do Enem 2018 será divulgado no dia 18 de janeiro. O estudante que ainda não terminou o ensino médio e se inscreveu como treineiro terá acesso às notas do Enem apenas em março. Além de se inscrever ao SISU 2019, com o resultado do Enem 2018, o estudante poderá participar também do ProUni e do FIES.
E pela primeira vez, desde que foi criado há 10 anos, a edição do primeiro semestre de 2019 do SISU terá um número menor de vagas do que a do ano anterior. A redução é pequena. Em 2018 foram ofertadas 239.601 vagas e para 2019 são 235.476 vagas, uma queda aí de 1,7%. Para 2019, 129 instituições aderiram ao sistema. Na edição anterior, foram 130. E você sabia que com a nota obtida no Enem é possível pleitear uma vaga em universidades portuguesas? Com a adesão da Universidade Europeia de Lisboa, agora já são 37 as instituições de ensino superior de Portugal que aceitam o uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio Enem na seleção de alunos brasileiros. A parceria com Portugal começou em 2014, com a Universidade de Coimbra e também com a Universidade de Algarve. De acordo com o levantamento realizado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais, pelo menos 1.200 brasileiros já ingressaram em instituições de educação superior portuguesas por meio desses convênios. Cada universidade parceira define qual será a nota de corte do Enem para cada um de seus cursos. Cabe ao INEP conferir o resultado dos brasileiros que pleiteiam uma vaga no exterior. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já já. O Intercampus volta já. Você tem um encontro marcado com os grandes compositores da música erudita. Sala de Concertos. Um programa com 5 décadas de tradição na divulgação da música erudita em Goiás. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 10 da noite. Universitária, a rádio da qualidade musical e da diversidade cultural. Estamos apresentando Intercampus. A instituição de uma nova Base Nacional Comum Curricular, BNCC, retirou a obrigatoriedade de que escolas de ensino médio ofereçam o espanhol como disciplina regular. Mas em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, o espanhol continua como disciplina obrigatória por lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado. Aqui em Goiás, professores da área de espanhol também querem que o espanhol permaneça nas escolas públicas e privadas de ensino médio e, por isso, criaram o movimento Fica Espanhol. E é sobre isso que a gente conversa agora com a professora Cleidmar Mendonça, da área de espanhol da Faculdade de Letras da UFG. Olá, professora Cleidmar, obrigada aí por aceitar nosso convite. Olá, como vai? Tudo bem, professora. Bom, professora, para a gente começar, explica para a gente aí, o espanhol, ele não é uma disciplina, não foi, uma disciplina obrigatória por muito tempo no Brasil. A lei que instituiu foi de 2005. Mas foi importante essa inclusão, professora? Exato. O espanhol, ele teve, ao longo da história educativa no Brasil, momentos de presença e de ausência. E em 2005, a lei do espanhol, chamada Lei 11.161, foi aprovada para que as escolas de ensino médio, tanto públicas quanto privadas, tivessem a oportunidade dessa língua como oferta obrigatória e facultativa no ensino fundamental 2. E foi importante porque é uma língua irmã. Nós estamos cercados aqui na América Latina de países de fala espanhola. Então, castelhana, como alguns preferem. Então, é fundamental que essa língua se mantenha ao lado do inglês. A nossa luta é para que os alunos tenham oportunidade de estudar pelo menos 2 línguas estrangeiras. E falando no espanhol, como essa língua próxima, nós acreditamos que os alunos terão mais facilidade ao se apresentar numa prova do Enem, por exemplo, desde que estudem sistematicamente a língua. Professora, você já disse aí, que o espanhol é uma língua importante, até porque nós fazemos fronteira aí com vários países, de língua espanhola. Exato. E aí tem também do ponto de vista comercial, professor, econômico, cultural, Eu imagino que o ensino dessa língua aqui no Brasil seja importante também por isso, Afinal de contas, a gente está muito perto. Claro, nós não podemos nos esquecer do Mercosul, é um parceiro comercial, econômico, envolvendo países como a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e outros países que são membros, que fazem parte também
processo de relação comercial que é tão importante. E se nós aqui no Centro-Oeste, né, em Goiânia, que é uma cidade considerada uma cidade de turismo, de negócios, nós temos o estado com tantas outras cidades também importantes do ponto de vista histórico-cultural, que são patrimônio da humanidade, patrimônio nacional, pensando em Pirenópolis, na cidade de Goiás, nós recebemos muitos turistas hispânicos. Então, o espanhol é também importante para fomentar esse mundo dos negócios, as relações comerciais, econômicas. Lembrando também que Anápolis tem um porto seco, que possibilita tanto essa troca de mercadorias, como de falantes, né, que podem interagir conosco, que são oriundos do mundo hispânico, de países principalmente da América Latina. E há o entendimento também, né, professora Cleidmar, de que o ensino, né, o aprendizado de línguas estrangeiras são importantes, inclusive, para o desenvolvimento de outras habilidades, né? Exatamente. Se pensamos do ponto de vista cognitivo, o fato de ser bilíngue ou trilíngue, quanto mais possível, né, o contato com outras línguas, desenvolve as múltiplas inteligências, evita que tenhamos problemas de esquecimento, mal de Alzheimer. Ou seja, há muitas pesquisas que mostram os benefícios do contato com as línguas estrangeiras. Tem a questão do mercado de trabalho, mas tem também essa questão individual, as relações identitárias, culturais, sociais, que são fundamentais quando nós temos o contato com línguas estrangeiras. E como nós sempre dizemos, quanto mais, melhor. Não estamos falando do espanhol em si, estamos falando de que estamos num país plurilíngue, pluricultural, e o contato dos nossos estudantes das escolas públicas e privadas com mais idiomas fortalece o português brasileiro, porque numa perspectiva intercultural, ao conhecer a língua e a cultura do outro, nós nos conhecemos melhor e fortalecemos os nossos laços com as nossas culturas e a própria língua materna. Professora, e a gente pode dizer, né, que nós, brasileiros, nós nos interessamos aí pelo espanhol? Olha, infelizmente existe uma falsa crença de que o espanhol, por ser uma língua irmã do português brasileiro, é uma língua fácil e que para nós brasileiros não seria necessário um estudo sistemático. Não acrescentaria muito, né? Exato, mas as pesquisas têm mostrado que é uma falácia, porque os alunos se apresentam para a prova do Enem, em torno de uns 60% prefere fazer o espanhol, mas isso não é garantia de aprovação, porque muitas vezes eles vão sem esse estudo rigoroso, sistemático, de uma escola verdadeiramente que prepara o aluno para a prova do Enem. E aí ele se decepciona porque não é aprovado. Então, nós queremos dizer, e os estudos têm mostrado, que o espanhol é preciso, apesar de ser uma língua parecida, não significa ser fácil o seu aprendizado. Então, eu, por exemplo, eu estudo há anos o espanhol e eu sei que a cada dia eu preciso me aperfeiçoar. Já vou começar o pós-doutorado e toda a minha formação é no espanhol. Eu faço parte da primeira turma que se graduou em espanhol e não tem um só dia que eu não estudo a língua. Então, realmente é preciso se esforçar, se dedicar, porque toda língua estrangeira, qualquer estudo, demanda essa sistematicidade. Professora, e esse movimento, né, Fica Espanhol, como é que ele está sendo conduzido? Como é que ele foi criado? Então, o movimento, ele teve a ideia pioneira da professora Lorena Blemit, que é professora de espanhol em escolas particulares. Ela recebeu de uma das escolas um aviso de que no ano seguinte as turmas seriam reduzidas. E meio que no desespero, né, por perder trabalho, ela articulou um movimento conosco na UFG, na Faculdade de Letras, em agosto do ano passado. Foi a nossa primeira reunião para levar à UFG essa necessidade de que lutássemos pelo espanhol, porque somos a única universidade aqui em Goiás que formamos profissionais para o ensino do espanhol. Depois, nós realizamos uma outra reunião em novembro, uma em dezembro e temos outra programada para o dia 23 de janeiro. Temos o auxílio, a colaboração voluntária gratuita de um advogado, que é colega, parceiro, amigo da professora Lorena Blemit, que nos auxilia do ponto de vista legal.
sobre o que temos que fazer em nível estadual para que consigamos que o espanhol venha a ter a sua oferta obrigatória nas escolas do nosso estado, que pode ser como o Rio Grande do Sul, por meio de uma PEC, um projeto de emenda à Constituição Estadual, ou uma medida provisória, como fez a Paraíba. Também continua lutando pelo espanhol o estado de São Paulo, que assim como nós está em processo de mobilização para que consiga essa oferta obrigatória no ensino médio naquele contexto também. Tá certo. Professora Cleidmar, muito obrigada por sua entrevista e sucesso aí na luta de vocês. E a gente quer continuar acompanhando, então, todo esse processo aí. Muito obrigada e eu realmente peço a divulgação porque nós não temos condições financeiras de pagar para que isso seja divulgado em grandes meios de comunicação. Então, um papel primordial como a Rádio Universitária, a TV UFG, jornais que nos apoiam, para a gente é fundamental. Muitíssimo obrigada e um bom dia. Bom dia, professora. A gente é que agradece. Essa foi a participação da professora Cleidmar Mendonça, da área de espanhol da Faculdade de Letras da UFG, que nos contou um pouco do movimento Fica Espanhol, que quer aí a volta do espanhol como disciplina obrigatória nas escolas públicas e privadas de ensino médio de Goiás. O Intercampus volta já. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Voltamos a apresentar Intercampus. A estrutura do Ministério da Educação está ganhando novas configurações com a posse do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Agora a pasta passa a contar com a Secretaria de Alfabetização, a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, além de uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares. As novas secretarias e subsecretarias são voltadas principalmente para a educação básica, etapa que compreende desde as creches ao ensino médio e que, segundo Vélez Rodrigues, será prioridade do governo. No caso da subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares, a defesa do novo governo é de que os colégios militares têm alto desempenho e, por isso, o modelo deve se expandir. Pelo decreto, a adesão de estados e municípios a esse modelo será voluntária. Para o professor Luiz Fernandes Dourado, da Faculdade de Educação da UFG, trata-se apenas de discurso a ideia de que as escolas militares são melhores. Primeiro se cria um discurso que é ideológico, de que as escolas militares são melhores. Isso não é atestado, não é comprovado, mas cria-se esse discurso. O segundo aspecto é que essas escolas elas recebem um aporte financeiro diferenciado, então elas passam a ter condições diferenciadas para oferecer a educação básica. O que eu acho que deve ser feito é garantir uma melhoria do conjunto das instituições de educação básica. Nós não podemos defender que algumas escolas têm determinadas condições e outras não. Por isso é que eu digo que a democratização ela não pode ser somente do acesso, ela deve ser das condições de permanência. Então eu defendo o fortalecimento de toda a rede pública de ensino. E para a criação aí das novas secretarias, o MEC extinguiu a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECAD. E a falta de estudo é o que mais leva pessoas ao trabalho precário. Vamos conferir as informações na reportagem da agência Rádio Web. O Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil aponta que a falta de estudo é o fator que mais leva as pessoas a trabalhar em condições precárias. A ferramenta de análise do Ministério Público do Trabalho mostra que de 2003 a julho de 2018, 44.229 pessoas foram resgatadas de situações escravas no país. Desse total, quase 14 mil tinham o 5º ano incompleto. 11 mil disseram ser analfabetas e menos de 1.000 terminaram o ensino médio. Segundo a procuradora do Trabalho, Catarina von Zuben, o número de vítimas de trabalho escravo só não tem sido maior devido à intensificação da conscientização do que é a prática
e os prejuízos que ela traz. Hoje a população não entende melhor da perversidade que é o trabalho escravo contemporâneo, da não necessidade de estar amarrado ou de ter uma relação de pessoas trancafiadas. Hoje as pessoas entendem a questão da degradância, a questão das massas trabalhadoras hoje com a migração. Então hoje a sociedade ela tem sido uma parceira fundamental nas denúncias e nas fiscalizações. O trabalho escravo é caracterizado pela jornada degradante de trabalho, condições precárias, servidão por dívida e jornada exaustiva. De acordo com Catarina von Zuben, que também é coordenadora da Coordenadoria de Erradicação do Trabalho Escravo, é preciso a união de toda a sociedade para acabar com a escravidão moderna. Ela teme aumento de casos neste ano devido ao corte de verbas para o combate. Não há nada a indicar que esse arroxo nas verbas públicas será diminuído. Essa é uma preocupação muito grande, porque o caso de resgate de trabalhadores ele é feito fisicamente, né? Há necessidade de estar presente, de se entrevistar trabalhadores, de se providenciar o retorno desses trabalhadores à origem, e isso requer recursos. O trabalho escravo no Brasil é crime. O condenado pela prática pode pegar de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Para saber mais sobre o assunto, acesse radiompt.com.br. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. E a Secretaria de Educação de Goiás irá selecionar mais de 17 mil profissionais em contratos temporários. A repórter estagiária Gabriela Tavares tem as informações. A partir do dia 14 de janeiro, poderão ser feitas as inscrições para os concursos da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás. São oferecidas mais de 17 mil vagas para a contratação de servidores temporários nas áreas de educação e administração. Dentre as funções, 13.288 vagas são para professores com nível superior. Os salários variam de R$ 876 a R$ 1.753, dependendo da carga horária contratada, que pode ser de 20, 30 ou 40 horas semanais. Executores de serviços administrativos e auxiliares de serviços gerais, que atuam nas áreas de limpeza, alimentação e segurança, também podem tentar uma das 3.944 vagas disponíveis para essas funções. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salário de R$ 954. Ainda estão disponíveis 441 vagas para apoio administrativo nas funções de contadores, analistas de sistema, advogados, arquitetos, engenheiros, psicólogos e assistentes sociais. A carga horária em todas essas funções é de 40 horas semanais, com remunerações que variam entre R$ 1.560 a R$ 4.726. As inscrições para esses concursos poderão ser feitas entre os dias 14 e 31 de janeiro. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 15 a R$ 30, dependendo do cargo de interesse. Quem quiser participar do concurso, precisa realizar a inscrição e preencher o currículo no site www.escoladegoverno.gov.br e selecionar a aba de concursos e seleções. Gabriela Tavares para o Intercampus. Até 15 de fevereiro estão abertas as inscrições ao programa Saúde na Escola, parceria dos Ministérios da Educação e da Saúde. As informações são da agência Rádio Web. O programa Saúde na Escola, promovido pelo governo federal, está com inscrições abertas. A iniciativa leva cuidados de saúde específicos aos estudantes em escolas públicas de praticamente todo o país. São feitas ações de prevenção de doenças, atualização da aplicação de vacinas e trabalhos de saúde bucal. A coordenadora do Saúde na Escola, Daniele Cruz, ressalta que o programa também trata de combater a evasão escolar com esta atenção dedicada às e aos estudantes. Contribuir com a permanência daquele educando na escola, ou seja, diminuir a evasão ou abandono por motivo de saúde, ajudar a identificar um problema que esteja prejudicando a aprendizagem daquele educando. Então, o programa ele funciona dessa forma. Localmente, o programa ele preconiza a organização
de um grupo de trabalho intersetorial que minimamente deve ser composto por representantes da saúde e da educação, e esse grupo de trabalho, ele faz a gestão do programa. A administração de cada município deve fazer as inscrições das unidades no programa Saúde na Escola até 15 de fevereiro de 2019. Cada edição do projeto dura 2 anos. No período 2017-2018, cerca de 8 mil escolas públicas participam do programa, de acordo com o que apontam dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. A iniciativa está presente em aproximadamente 90% dos municípios brasileiros, prestando atendimento a em torno de 20 milhões de estudantes. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião. E o Centro Cultural Gustavo Ritter oferece mais de 1.000 vagas em cursos de música, dança e teatro. As inscrições já estão abertas. Vamos conferir as informações com a repórter estagiária Laura Schaldi. O Centro Cultural Gustavo Ritter oferta mais de 1.000 vagas em 40 cursos, como balé, jazz e instrumentos musicais em Goiânia. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente no Instituto, que fica ao lado na Matriz de Campinas. O prazo termina no dia 30 de janeiro. Para realizar a inscrição, os candidatos devem ir ao local em horário comercial e apresentar documentos pessoais. Após realizar a inscrição, o candidato participará de um teste de aptidão, que não avalia as habilidades do participante, mas sim suas capacidades. Os cursos são gratuitos e os interessados pagam uma taxa de colaboração de R$ 15 durante a inscrição. O Núcleo de Música oferece vagas para pessoas com 9 anos ou mais para aulas de instrumentos como violino, viola e violoncelo. Já o Núcleo de Dança oferece aulas para pessoas com 5 anos ou mais, nas modalidades de balé clássico, jazz, danças urbanas e dança flamenca. O Núcleo de Teatro abre inscrições para pessoas com 6 anos ou mais e promove oficinas de teatro físico, interpretação e jogos teatrais. Além disso, também são oferecidos iniciação ao teatro infantil, formação do ator, percepção musical, dentre outros. As aulas são no próprio Centro Cultural, em Campinas, e começam no dia 20 de fevereiro para alunos de dança e teatro e dia 5 de março para os alunos da música. Laura Schaldi para Intercampus. E vamos agora à última notícia do Intercampus. Diferente do que prega o novo governo federal, a maioria dos brasileiros é a favor da educação sexual e da discussão política nas escolas. A pesquisa que mostra essa realidade foi divulgada pelo Datafolha. Mais de 2.000 pessoas foram ouvidas na pesquisa em 130 municípios brasileiros durante o mês de dezembro. 54% dos entrevistados disseram que concordam com o ensino de educação sexual nas escolas. No caso de assuntos políticos, 71% dos brasileiros concordam que essa discussão precisa acontecer nas escolas. O percentual de apoio a esse tema nas escolas domina em todos os recortes analisados pelo Instituto, seja por idade, renda, religião e preferência partidária, por exemplo. O Intercampus Especial de final de semana fica por aqui. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.